Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um webinar do Iniciativa Z, com os especialistas de história de Sidney e Alcides. Eu vou deixar eles se apresentarem. Bom dia, meu nome é Sidney Varone, tem gente que me conhece como Sidney, tem gente que me conhece como Varone. Eu trabalho como Technical Advisor de Storage para toda a linha Enterprise da IBM, então, tanto para ambientes mainframe como para ambientes distribuídos, linhas All Flash e linhas Enterprise também de Z, né? E estamos com o Alcides. Alcides quer se apresentar? Ok, bom dia a todos. Alcides Crisman Bertazzi, eu trabalho na IBM já há vários anos com a área de devices, storage, basicamente. E trabalho hoje, atualmente, com pré-venda, dimensionamento de soluções e arquitetura de soluções. Legal. Você vai falar mais alguma coisa, William, ou pode começar? Manda bala aí, tá com vocês agora. Tá, beleza. Eu vou fazer a apresentação, o Alcides vai participar também, então ele vai ficar olhando o chat, né? E eventualmente a gente vai fazer algumas interações para não ser um monólogo. Fiquem à vontade em fazer pergunta, então a pergunta a gente tem na própria plataforma um espaço para vocês fazerem as perguntas. Eventualmente eu vou parar e no final a gente vai fazer uma consolidação dessas perguntas que todo mundo tem. Tá? A ideia desse webinar, pelo que eu conversei com o time de Z, é a gente contar um pouco mais de detalhe de como funciona a integração da plataforma Z com a plataforma de storage da IBM, né? Então a gente vai falar um pouco dessas integrações e a questão da movimentação hoje do Z para a cloud. Então existe uma integração que já foi disponibilizada, ela já está no mercado há alguns anos e a gente tem evoluído essa integração em todos os releases, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho disso também. Sem mais delongas, como eu falei, então a gente começa falando sobre integração de Z e de storage. Por que o storage da IBM é diferente, né, de outros storage de mercado? O porquê de tecnologia flash, a gente tem um pouco de histórico aí, até chegar nos ambientes flash que a gente vê hoje. Detalhamento de performance, então a gente tem alguns números que são bastante interessantes que a gente vai mostrar. Integração com cloud e a gente vai fazer uma pequena introdução do Safeguarded Copy, que tem até um poll. Para quem não viu, tem um poll aí que a gente está fazendo uma pergunta de quem já ouviu falar do Safeguarded Copy, até para a gente entender um pouco mais de divulgação e coisas desse tipo. Tá? Bom, aqui então é um webinar de Z, não preciso nem entrar em muitos detalhes do porquê usar uma plataforma Z, mas a plataforma Z hoje ela é usada pelos principais clientes enterprise, clientes bancários de sistemas críticos, né? Então a gente tem alguns números aqui de quem roda em plataforma Z, mas com certeza todos que estão aqui já conhecem os benefícios de rodar numa plataforma Z. E o interessante de rodar numa plataforma Z é você usar o storage da IBM por uma questão muito simples, né? Hoje, os dois laboratórios, tanto o laboratório de Z quanto o laboratório de storage da IBM, eles trabalham em conjunto. Então, todas as inovações que são feitas, tanto na plataforma Z quanto na plataforma de storage, elas são feitas em conjunto entre esses dois laboratórios. Então, a gente tem um histórico já grande de inovações que foram lançadas exatamente por essa sinergia entre os dois laboratórios. Então, HyperPav, eu posso enumerar aqui várias tecnologias que foram lançadas recentemente, Z Hyperlink, HyperSwap. A gente vai falar brevemente sobre esses dois temas durante essa palestra, mas existe um histórico grande e isso tem evoluído, né?
Então, não paramos de lançar funções novas e continuaremos lançando. Então, é uma vantagem bem grande ter os dois laboratórios dentro de casa, né? Então, recentemente, foi no ano passado, a gente lançou a nova família de storages para Z, que é o DS8000, da família DS8000, que é o 8900, tá? O 8900, ele tem uma particularidade que a gente não viu nas outras famílias, que é a movimentação para a linha All Flash, tá? Então, na família DS8900, só temos sistemas All Flash. Então, aqui em cima a gente tem no gráfico os dois produtos, a gente tem duas famílias basicamente, isso foi consolidado, antes a gente tinha mais modelos, consolidamos em dois modelos, um modelo Business Class e um modelo Enterprise, e eles são baseados na família já Power 9. Então, com isso a gente consegue alguns números maiores de operações por segundo, então paralelismo, né? Até 2 vezes mais banda de front-end. Isso se deve principalmente à introdução dos adapters de 32 GB para comunicação com servidores, né? Tem uma opção de aumento de cache, então a gente pode chegar até 4 GB aí no futuro. E o espaço físico ele foi reduzido. Então, para quem já viu um DS8000 na frente, até a linha 8880, que foi a versão N-1 dessa que a gente está te mostrando para vocês, o rack onde vinha o DS8000, ele era um pouco mais comprido do que um rack tradicional de data center. No DS8900, nosso tamanho é um tamanho padrão de rack normal de data center, tá? Então, não temos mais a profundidade, isso se deve a algumas modificações que foram feitas, principalmente do ponto de vista de energia. Então, hoje, 100% do nosso cache de escrita, ele é feito em uma memória não volátil. Então, com isso, a gente não precisa mais de bateria para fazer o processo que a gente chama de fire hose dump, caso haja uma perda de energia no data center. Mesmo que tenha perda de energia, a gente tem alguns mecanismos internos que permitem com que o dado não seja perdido, a gente consegue salvar 100% do cache sem precisar de baterias ou coisas do tipo. Então, com isso, a gente conseguiu uma diminuição significativa no footprint de consumo de espaço dentro do data center. Então, é uma das coisas legais desse produto novo, né? Aqui dentro dessa palestra, a gente vai cobrir alguns assuntos. O primeiro eu já falei, o DS8900, ele é 100% flash, ele não tem nenhum modelo de disco mecânico suportado nessa família, e a gente vai ver o porquê daqui a pouco, né? Ele tem, obviamente, as funções de alta disponibilidade, então com HyperSwap a gente pode ter até 6 nodes de disponibilidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, né? Todas as funções de disaster recover de 3 sites, 4 sites, replicação intercontinental, enfim, a gente vai falar também desse assunto. Transparent Cloud Tiering. Transparent Cloud Tiering, ele é exatamente o que eu comentei sobre integração com cloud. Isso pode ser cloud pública, pode ser cloud privada, pode ser um híbrido. A questão de encriptação 100%, então, como vocês sabem, o Z já tem a opção de Pervasive Encryption, né? O DS8000, ele já fazia encriptação dos dados dentro dele, e agora a gente tem uma opção de também encriptar os dados que estão sendo conversados entre o Z e o DS8000, ou seja, tudo que é enviado de um para o outro, a gente consegue fazer encriptação também direto no adaptador. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E Cyber Resiliency, ele é exatamente o que eu comentei sobre o Safeguard Copy, que tem nesse POL, que é a prevenção de corrupção lógica. Quando a gente vê um pouco sobre a evolução da família do DS8000, é uma plataforma já que já está no mercado há bastante tempo.
então quase 2 décadas, né? Um pouco mais de 1,5 décadas. E dentro dessa família a gente teve diversas evoluções, e hoje a gente está na família DS8 e 900, como eu comentei, que é baseada em Power 9, né? Então ele é um array all flash, ele é baseado num método de armazenamento interno que a gente chama de HPFE, geração 2, que ele é High Performance Flash Enclosure. Então, são gavetas de armazenamento, que são discos, mas não são discos, né? São só drives flash, de geração 2. Então, eles têm uma banda bem significativa de throughput interno, e a gente já armazena volumes, discos de até 30 terabytes nessas gavetas geração 2. Tá? De flash, 100% flash. Olhando um pouco mais da família, teve uma coisa interessante que muita gente desconhece, que foi lançada já na família anterior, que é na 8880. A família 8880 tem um modelo, que é o que a gente mostra aqui em cima. Deixa eu colocar o laser. Aqui em cima, do lado esquerdo, onde eu estou com o laser, foi a primeira versão do DS8000 que a gente chama de rackless, que é basicamente você conseguir colocar ela em um rack seu. Por que isso foi feito? Né? Isso foi feito porque a gente consegue colocar um DS8000 dentro de uma máquina Z. Então, para clientes que têm máquinas business class ou máquinas de menor porte, nós conseguimos em um único rack ter os processadores do Z e também um sistema de armazenamento DS8000 dentro de um único rack. A primeira versão que foi lançada desse tipo de solução foi no 8882F, e a gente manteve com o 8900. Então, o 8900, um dos modelos é o 8910. O 8910, a gente tem a versão que pode ir tanto num rack standard de mercado. Então, você tem um data center, você pode colocar no rack que você quiser, esse DS8000. Ele pode vir dentro do rack da IBM, que é esse que eu estou apontando aqui com o laser, ou ele também pode entrar dentro da Z15 ou do ambiente Linux One que você tem. Então, isso já está disponível e ele pode ser feito dessa forma. Tá? É uma coisa bem legal. Ô Sidney, a administração, organização, o controle dos discos ali dentro é tudo feito por um Power. Nessa versão que a gente tem dentro que a gente consegue colocar dentro do Z, então a gente está colocando um Power ali dentro também para controlar isso? Como é que é a controladora? Exatamente. Então, o DS8000, ele é composto por alguns building blocks, vamos dizer assim. Né? Um deles é o de processamento. O building block de processamento, ele é feito baseado em Power 9, então são duas controladoras Power, então são 2 CACs, né, que a gente chama, 2 servidores Power, Power 9, que vão dentro do DS8000. Então, eles são 2, obviamente, por questão de redundância. Então, a gente tem o Power, a gente tem a conectividade de I/O, que é o que a gente chama de I/O Bay, o sistema de gerenciamento e o sistema de armazenamento. Então, são esses os building blocks que eu comentei. Né? E sim, vamos colocar 2 servidores Power dentro do Z para fazer o controle do DS8000. Então, inclusive HMC, a gente vai ter uma HMC independente, então, apesar de poder usar o mesmo terminal, a gente tem um sistema de gerenciamento independente do Z. Então, vai ter uma HMC para o Z, uma HMC para o DS8000, é como se eles fossem isolados, mas eles estão dentro do mesmo rack. Tá? Seguindo, o outro modelo é o 8950, que já é o modelo Enterprise. E ele pode vir de 2 formas. Ou ele vem em um único rack, ou ele vem em 2 racks. Tá? Então, antes, na família anterior, a gente tinha 2 modelos Enterprise, um que era o 886, o outro que era o 8888. Os 2 foram consolidados. Então,
para quem acompanhou um pouco da evolução, a gente tinha algumas diferenças de processamento, de memória, principalmente, entre as duas linhas. As duas linhas foram consolidadas em uma única linha que a gente chama de 8950, tá? E uma coisa que também vale a pena mencionar é o F aqui no final. Então, quando vocês olham o F no final dos modelos, significa que eles são all flash, tá? Então, na prática, na versão anterior, a gente tinha o 886/F, ou seja, a gente tinha uma opção que não era, que poderia ser uma versão híbrida, e os modelos all flash também, né? E, obviamente, a gente continua suportando todos os mesmos sistemas operacionais que a gente suportava antes. Todos eles continuam sendo suportados normalmente. Tá? E é isso. Bom, por que all flash, né? A gente fala de all flash, por que a gente precisa de máquinas all flash? Eu até gosto de brincar com essa figura aí que a gente tem, né? Então, os sistemas de armazenamento evoluíram absurdamente. Antes a gente tinha máquinas gigantescas que conseguiam armazenar alguns megabytes, né? Eu não cheguei a trabalhar com essas máquinas, mas o Alcides, que está aqui, trabalhou com algumas delas. E e a gente teve uma evolução absurda. Então, uma máquina, às vezes, ela ocupava uma sala inteira para armazenar alguns megabytes. Hoje o megabyte está dentro do seu telefone, você já fala de gigas, né? Então é uma evolução bem grande. Mas falando do porquê do all flash dentro do cenário histórico, a gente precisa voltar um pouco na história para falar disso. Então, nessa época onde a gente tinha esses sistemas que eu mostrei na figura anterior, eu coloquei aqui um timeline de 50 até 70, onde a gente tinha máquinas que eram valvuladas, com bobinas de ferro, né, e magnéticas para fazer a armazenagem dos dados. Só que os sistemas, eles não eram necessariamente pervasivos. Então, existiam muitos casos onde os clientes ligavam a máquina de manhã, processavam alguma coisa, a hora que terminasse de processar, eles iam lá, desligavam e acabou. Então, você ligava o computador para fazer algum cálculo específico, ou algum processamento específico, terminou aquele processamento, você desligava e está tudo certo, né? Não sei se você quer colocar alguma coisa em relação a isso, Alcides. Alcides está aqui para não me deixar mentir. Isso, perfeito. Basicamente, a analogia aí seria uma calculadora sem memória de cálculo, sem memória para guardar dígitos, né? Você processa, você calcula, coleta o dado, retira o dado do equipamento, porque no momento que você desliga, todos os dados são perdidos, né? Os dados são voláteis. Não existe armazenamento de dados propriamente dito nesse momento aí. Isso aí. E, obviamente, no final, já entre a década de 60 e 70, até chegar em 70, já começou a se falar em manter os dados que foram processados, né? Que é a famosa persistência. Então, com isso, obviamente, quando a gente começa a guardar coisas, tem até um programa de televisão que são os acumuladores, né? A gente vai, inevitavelmente, armazenar coisas úteis e coisas não úteis. Então, a gente começa a ter já um crescimento dos dados armazenados e os storages passam a ser mensurados pela capacidade de guardar dados, né? Então, quando a gente avança aí para a década de 90, a gente já tem regulamentações de alguns negócios, então negócios bancários principalmente, começam a ter que armazenar saldo de conta corrente, de transações que foram executadas, coisas desse tipo, e os storages começam a ser mensurados pela capacidade de armazenamento, né? Quando a gente evolui já para a década de 90, a gente tem internet, né? Então, com a internet, o que acontece? Antes os sistemas eram bastante isolados, vamos dizer assim, não existia uma intercomunicação entre os sistemas, e com isso a necessidade de banda, ela acompanhou muito o que a gente vê na telefonia, né? Então, antes a gente tinha, até a década de 90, a gente tinha os modems,
E no final da década de 90, a gente já começou a falar de banda larga. Por quê? Porque os sistemas começaram a se intercomunicar, né? E se interconectar também. Então, os storage tiveram que evoluir para ter também banda. O que isso causou? Isso causou a questão de IOPS, ou seja, paralelismo. A partir do momento que você interconecta múltiplos sistemas, você precisa atender um maior número de requisições ao mesmo tempo, né? Então, no final da década de 2000 para o começo de 2010, a gente já começa a falar de sistemas de telecomunicação 3G, 4G, todo mundo já começa a ter smartphone e todo mundo quer acessar o dado de maneira tempo real, né? Que é o que a gente vive hoje. Hoje todo mundo tem um celular na mão, que você consegue fazer praticamente tudo com o seu telefone, e todo mundo ficou sem paciência, eu diria, né? Para esperar as coisas. Eu mesmo, sei lá, você abre o aplicativo do banco, você quer fazer uma transferência e você quer que isso aconteça o mais rápido possível, né? Então, poucos segundos, geralmente a atenção que a gente guarda para o celular são de poucos segundos. Sei lá, 5 segundos para um celular, quando você está navegando, é uma eternidade, né? Então, com isso a gente precisa evoluir no paralelismo e a gente começa a falar de um outro componente que é latência. Ou seja, imagina que a gente vai fazer uma transação de transferência bancária pelo celular, né? Quais são os processos que acontecem nos bastidores para que isso aconteça, né? A gente tem uma dezena de operações que tem que acontecer em fração de segundos para que você consiga ter a resposta da transferência em segundos no seu celular, né? Em 1 ou 2 segundos. Então, a gente já começa a falar de latências de milissegundos, que é o que a gente falava, e hoje em dia a gente já fala de microsegundos, quando a gente fala de sistemas de armazenamento mais atuais, que é o que a gente vai mostrar aqui nessa apresentação, né? Então, latência agora virou um tema extremamente relevante quando a gente fala de sistemas de armazenamento, tá? Então, por isso, do conceito flash. Para falar um pouco, expandir um pouco mais o conceito sobre isso, uma coisa que é importante destacar, que nem sempre todo mundo tem visibilidade, é o quê? A latência, quando a gente mede o tempo de resposta, latência é basicamente tempo de resposta, tá? Ou seja, mandei um request de uma operação de I/O, eu preciso receber uma resposta daquilo, né? E isso, quando a gente olha o tempo de resposta, ele é dividido em 3 componentes básicos. Um é o tempo de CPU, que é aqui nessa figura ele está em vermelho. O outro, em verde, é o tempo de rede. Essa rede não é a rede Ethernet que a gente conhece, rede IP. Ela é uma rede de comunicação entre a CPU, que é o seu sistema de processamento, e o sistema de armazenamento, né? A rede, ela influencia na latência. Quanto mais tempo eu demorar para mandar e receber dado de um para o outro, maior o tempo de resposta, maior a latência. E o processamento de I/O, aqui destacado com branco, que é o processamento interno do sistema de armazenamento, né? Então, esses 3 componentes fazem parte da latência total observada pelo servidor. Com os avanços que a gente teve nos modelos de CPU, a gente teve uma redução significativa, né, da latência, pela evolução dos processadores, velocidade de clock e também a quantidade de cores que a gente usa. Então, as duas coisas somadas causaram essa diminuição que a gente vê no tempo de CPU do processamento de I/O. Mas, obviamente, a gente tinha com sistemas de disco ainda, discos mecânicos, praticamente a maioria do tempo da latência era processamento dentro do sistema de armazenamento. Então, os sistemas flash vêm exatamente para suprir essa necessidade e diminuir a latência de forma equilibrada e responder para a CPU o mais rápido possível. Tá? Ainda em linha com esse mesmo raciocínio, a gente teve uma evolução que foi para atacar a linha verde, aqui destacada, tá? Que é o Z Hyperlink. Quando a gente olha
essa linha verde, ou o processamento do I/O de forma geral, o processamento de I/O, ele, até o Z-Hyperlink, ele sempre foi um processamento assíncrono. O que significa? Significa que o mainframe vai mandar uma requisição para o storage, ou seja, leia esse dado ou escreva esse dado, só que a partir do momento que ele fez essa requisição de I/O, ele vai fazer outra coisa. Ele não vai gastar CPU esperando que o storage processe aquela requisição, porque ele tem coisas mais importantes para fazer, né? Ele tem outros processos para executar. Então, ele é um processamento assíncrono, então a gente tem algumas nomenclaturas, né, que a gente fala de despachar esse I/O. Então, esse I/O ele é despachado para um processador que vai enviar esse I/O para o storage, então ele vai ter essa interação com o storage. Esse processador vai esperar o storage responder de volta através de um processo que a gente chama de interrupt. Ou seja, quando o storage terminou de processar aquele I/O, ele dá um cutucão lá no Z e fala assim, ó, Z, terminei de processar o I/O que você me pediu. Está aqui a resposta. E esse processo ele é chamado de interrupt, né? Então, só recapitulando, o I/O ele é despachado para o DS8000, o Z vai fazer outra coisa, quando o I/O é terminado, o DS8000 retorna para o Z falando assim, ó, terminei, tá aqui o resultado. Daí o Z vai lá, o hypervisor, o I/O supervisor, na verdade, ele vai lá, pega aquele I/O e processa, né, a resposta é isso aí. Quando a gente fala do Z Hyperlink, a gente não tem mais o protocolo FICON, que são os protocolos de comunicação. Isso não é mais usado no Z Hyperlink, então ele para quem nunca ouviu falar, o Z Hyperlink é uma nova conectividade possível entre o Z, mainframe, e o sistema de armazenamento DS8000, storage, né? E ele passa a ser um processamento síncrono, ou seja, o processador do Z falando com o processador do DS8000, no caso, Power, que é o que a gente viu, né? Então, é o processador Z falando com o processador Power e os dois se comunicando em velocidade de processador e memória, tá? Então, com isso, a gente tem uma redução drástica no tempo de resposta de milissegundos, que a gente falava de 0,1 milissegundo, 0,2 milissegundo, 0,5 milissegundos, agora a gente passa a falar de microsegundos, né? Então, aqui a gente colocou uma comparação, a gente fala aí de valores médios entre 15 e 20 microsegundos, a gente tem uma variação dependendo da distância do cabo, então a gente tem algumas opções de cabo Z Hyperlink que podem conectar o Z ao storage, e o cabo vai influenciar esse tempo de resposta de microsegundos, entre 15 e 20 microsegundos, a gente colocou nessa apresentação um tempo médio de 18 microsegundos, tá? Então, hoje só a IBM tem isso, só a IBM tem Z Hyperlink, e quando a gente compara o Z Hyperlink com o método tradicional FICON, de comunicação FICON, a gente é pelo menos 5 vezes mais rápido. Então, o FICON, quando ele é muito rápido, a gente consegue uma latência de 90 microsegundos, eventualmente ele vai passar disso, dependendo da qualidade da sua infraestrutura de comunicação. Com isso a gente consegue um tempo de resposta muito grande, muito bom. Uma coisa importante a destacar, o Z Hyperlink ele tem sido lançado em fases, tá? Então isso se deve a métodos de acesso e compatibilidades internas que o próprio sistema operacional tem que fazer para conseguir falar utilizando o método Z Hyperlink, e ele foi lançado inicialmente em uma fase de read-only, ou seja, só era possível fazer operações de leitura utilizando o Z Hyperlink. Agora a gente já suporta read-write, tá? Então não são todos os workloads que são suportados com o Z Hyperlink. Hoje em dia o maior utilizador de Z Hyperlink no mundo é o DB2. Para ambientes DB2, essa integração está cada vez maior. A gente já consegue fazer uma série de operações com o Z Hyperlink, tanto para leitura quanto para escritura. E a gente tem alguns, obviamente, pré-requisitos. Então, caso vocês queiram saber maiores informações,
podem colocar aí no chat ou mandar alguma pergunta que depois a gente vai mandar esse material para vocês. Tá? Beleza. Seguindo em frente. Obviamente que os sistemas Z, hoje, eles atendem ambientes extremamente críticos. Né? Então, o Z por si só, tanto é que o próprio nome, né, Z, o nome Z vem de Zero Downtime, ou seja, é uma plataforma desenhada para ambientes críticos, o storage tem que corresponder. Né? Então, como a gente corresponde a esses sistemas críticos? A gente tem todas as redundâncias dentro do próprio DS8000, então todos os componentes do DS8000 são 100% redundantes, mas nada impede de que eu tenha uma falha que pode ser, seja ela qual for, lógica ou física, faz com que a gente tenha uma indisponibilidade de um DS8000. Para isso, a gente tem a tecnologia que a gente chama de HyperSwap. Né? O que é o HyperSwap? O conceito ele é similar a um conceito de cluster, em que a gente tem duas máquinas DS8000 independentes, totalmente independentes, trabalhando de forma síncrona, em que tudo que uma máquina faz, a outra também faz. Então, o Z, ele se conecta a dois DS8000, esses dois DS8000 se comunicam e também se comunicam com o Z orquestra essa comunicação entre os DS8000 para a questão do Z Hyperlink, ou se a gente utilizar protocolo FICON, os próprios DS8000 se conversam e se gerenciam entre si para manter esse sincronismo. Né? Então, qual é a ideia por trás disso? A ideia é que caso um DS8000 caia, o outro continua rodando a operação sem que o cliente nem saiba do que está acontecendo. Né? Então, com isso, a gente pode ter uma falha total de um DS8000 e cair. Ou mesmo, eu tenho um DS8000 dentro de um data center, outro DS8000 dentro de outro data center. Imagina que eu caiu um data center inteiro. Vocês já conhecem, no Z a gente tem o conceito do Parallel Sysplex, né? O Parallel Sysplex pode chavear esse processamento para o data center sobrevivente e o DS8000 vai corresponder da mesma forma. Ou seja, perdi um data center, o outro data center assume sem disponibilidade para as aplicações. Tá? Com isso, a gente consegue atingir tempos de disponibilidade praticamente 100% do tempo, e a gente fala aí de downtime com ambientes DS8000 de 3 segundos por ano. Né? Então, são sistemas que a gente considera praticamente sem parada. Beleza. Na mesma linha, além dessa questão da alta disponibilidade, então, essa questão que eu mencionei, a gente chama de alta disponibilidade, a gente tem a parte de replicação à distância, né? Isso, existem alguns casos de uso, então, um dos principais são desastres naturais, né? Ou mesmo queda de energia que afete uma região metropolitana. Então, sei lá, imagina que a gente teve um apagão em São Paulo, todos os data centers de São Paulo vão perder energia e você vai ter que rodar no gerador até que seu gerador sustente. Isso é um tempo limitado, né? Então, é desejável que você tenha um plano de contingência que não fique na mesma região metropolitana. E países onde tem desastres naturais, isso é intensificado. Então, países que tem terremoto, que tem tornado, tem um caso clássico, né, das Torres Gêmeas, que muitos clientes tinham a contingência de uma torre na outra, as duas caíram e muitos clientes perderam tudo que eles tinham de informação. Né? Então, para isso a gente recomenda que você tenha sempre um sistema de alta disponibilidade. Esse sistema de alta disponibilidade, ele é uma região metropolitana, por conta de distância, para você ter uma latência adequada, mas suportamos que você tenha, além dessa alta disponibilidade, uma terceira ou mesmo quarta cópia fora da região metropolitana. E isso a gente pode expandir para centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros.
Então, temos casos de sistemas de contingência intercontinentais, né? Então, aqui nessa foto, a gente tem América do Sul e América do Norte, mas a gente tem casos no mundo em que Estados Unidos ou América do Norte tem ambientes de desastre recovery na Europa e vice-versa, ou mesmo costa oeste e costa leste. Temos N exemplos desse tipo, né? Obviamente que aqui a gente cita a questão de RPO. O RPO ele vai variar em função da sua infraestrutura e da latência de comunicação entre região A e região B. Quanto maior a distância e pior sua infraestrutura, maior o RPO. Mas o DS8000, ele entende, ele monitora essa comunicação e ele mesmo se ajusta à sua infraestrutura. Tá? Então, a gente não precisa de customizações relevantes nesse quesito. E aí, quando a gente fala de sistemas de contingenciamento, a gente já começa a falar de ambientes cloud hoje em dia, né? Então, ambientes cloud, eles têm duas funções principais, né? Vou colocar dessa forma. Uma delas é você ter um backup fora da sua própria infraestrutura, isso pode ser uma integração com a nuvem, ou um item que está marcado aqui em cima, que é a questão de saving de CPU. Tá? Esse saving de CPU, a gente vai ver daqui a pouco como a gente consegue esse saving de CPU utilizando sistemas de cloud. Tá? Mas a gente tem basicamente esses dois valores agregados com a utilização de ambientes cloud. Tá? Para a tecnologia, que a gente chama de Transparent Cloud Tiering, está aqui no lado esquerdo, né? A gente suporta alguns ambientes, né? Isso pode ser uma cloud pública, ou seja, você vai lá, contrata a IBM Cloud, contrata a Amazon, a AWS, ou você pode ter uma cloud privada. Nesse quesito de cloud privada, a própria IBM tem duas ofertas, vamos dizer assim, né? A primeira é você utilizar uma plataforma que a gente chama de IBM COS, que é Cloud Object Storage, que são alguns appliances que tem o método de armazenamento ele é um pouco diferente do método tradicional de bloco, né? A gente armazena objetos e não blocos. Ou isso é novo, tá? Isso foi lançado recentemente, já está disponível de maneira full e isso tem avançado. A integração do DS8000 com sistemas que a gente chama de Hydra, né? A família TS7700, virtualizadores de fita. Esse virtualizador de fita, ele pode trabalhar como um Object Storage pro DS8000. Então, já existe uma integração entre o DS8000 e a Hydra, em que os dois vão se conversar, e a Hydra, o sistema de Hydra, vai ser visto pelo DS8000 como uma cloud que está dentro da sua própria infraestrutura ou fora. Isso, a gente tem N variações de possibilidades. Tá? Quando a gente utiliza a Hydra como um repositório de Object Storage, ela ainda pode continuar como um virtualizador de fita. Tá? Então, ela pode ter a função híbrida nesse caso. Tá? Ela pode funcionar para as duas coisas. Aqui nesse desenho a gente vai ver que ele tem uma infraestrutura FICON. Essa infraestrutura FICON seria utilizada entre o Z e a Hydra para armazenamento de virtualização de fita, como já é feito hoje. Né? Vocês devem ter visto na palestra do Marcelo, que ele comentou um pouco sobre isso. E a gente tem também o DS8000 que fala com o Z através de FICON, e o DS8000 fala com a Hydra através de Ethernet, rede padrão. Tá? Para quê? Exatamente para essa comunicação de cloud. Então, a gente vai armazenar os dados em formato de objeto na Hydra. Tá? Então, ela pode atender as duas coisas. Quando a gente fala de armazenamento de TCP,
como eu comentei, um dos principais valores agregados para o consumidor, ele é a questão de saving de CPU, né? Como isso acontece? O Z, existiu uma reclamação que foi quase generalizada de custo de CPU, né? De Z, e isso a IBM começou a fazer várias frentes, isso já há vários anos, para baratear o custo da plataforma Z. Uma das coisas que a IBM fez foi o quê? Analisar os maiores consumidores de CPU dentro da plataforma Z. E, em grande parte, um dos componentes que são grandes consumidores de CPU é um componente chamado HSM, né? Para quem trabalha com ZOS sabe do que eu estou falando, o HSM é um grande consumidor de CPU. Por quê? Ele vai fazer todo o gerenciamento da vida do dado dentro do Z, né? Só que, quando a gente faz a movimentação de dado entre diferentes tipos de mídia, então entre disco, entre fita, quem vai fazer essa movimentação é o próprio Z, é o próprio ZOS, né? Até o lançamento do TCT. Então, no lançamento do TCT, o que muda? O DS8000 vai conversar com o seu sistema Object Storage, pode ser ele uma Hydra, como eu já comentei, pode ser ele um IBM COS, pode ser ele uma nuvem pública, IBM Cloud ou AWS ou qualquer sistema que suporte um protocolo que a gente chama de S3, né? Então, a gente é compliant com o protocolo de S3 ou Swift, OpenStack. Tá? São os dois protocolos suportados para TCT. E qual é a vantagem disso? Ao invés, eu vou até mostrar, eu acho que eu vou mover adiante, mas o resumo seria assim, ao invés do Z ler o dado da fita e escrever no disco, e vice-versa, ler do disco e escrever na fita, o Z envia um comando para o DS8000 falando assim, leia esse dado da fita ou escreva esse dado na fita. E o DS8000 vai fazer a comunicação direta com o Cloud Object Storage e o DS8000 se comunica através de internet sem precisar passar pela CPU do Z, né? Então, aqui eu até coloquei um exemplo de saving de CPU. Esse saving ele é baseado em um arquivo de 20 GB, mais ou menos, em que, se a gente fizer a comunicação pelo método tradicional, a gente gastaria 7,5 segundos de CPU, né? Coisa que, se a gente utilizar o método do TCT, da Cloud, a gente utiliza 0,05 segundos de CPU. Por que essa diferença? Porque ao invés de transferir todos os dados passando pela CPU, a CPU só vai mandar um comando para o DS8000 e esperar a resposta do DS8000. Então, a carga de processamento ela é muito menor, né? Um ponto importante a destacar é que esse saving de CPU, ele acontece principalmente com arquivos maiores, ou seja, quanto maior seu arquivo, maior o ganho de CPU que você vai ter, ou economia de CPU que você vai ter por questão de não precisar processar a transferência dos dados entre si. Tá? Eu até coloquei um exemplo de um recall, né? O que acontece numa operação normal de recall? Então, como vocês sabem, o HSM fica migrando dados para a fita ou fazendo recall do dado da fita, né? Num processo de recall, o que acontece? A CPU, então é o que a gente está olhando aqui nesse gráfico, né? A CPU lê o dado da fita, escreve no disco e depois lê o dado do disco. Esse é o processo feito num recall tradicional, utilizando o FICON. Num ambiente com TCT, quando a gente vai executar uma operação de recall, a CPU manda um request pro disco, falando assim, eu preciso ler aquele dado. O disco vai buscar o dado na nuvem e já traz direto para o disco e já entrega o dado para o ZOS. Ou seja, todo aquele passo de ler os dados, escrever no disco e ler de volta, ele não existe. Ele passa a não existir mais. Então, a gente vai simplesmente ler o dado do disco como se ele estivesse em disco. Obviamente que a latência dessa operação
não é a mesma latência de que se o dado estivesse no disco. Por quê? O sistema de armazenamento DS8000 precisa ir buscar esse dado onde ele esteja. Então, a gente vai ter uma latência muito maior do que se o dado estivesse dentro do próprio disco. Tá? Então, o que a gente costuma dizer é que os dados que são armazenados na nuvem, eles não podem ser sensíveis à latência. São dados geralmente históricos, ou mesmo backups, coisas desse tipo. Né? Então, esses são os dados que serão armazenados aqui. Uma grande diferença é como esse dado é armazenado. Quando a gente fala de armazenamento tradicional, o dado ele é armazenado em forma de dataset. E a gente vai ter uma fita que vai ter um valser. Né? Um método de armazenamento em nuvem ele é um pouco diferente. Então, o dado ele é armazenado em forma de objeto, e a gente tem alguns objetos gerados para o mesmo arquivo. Então, aqui, como exemplo, a gente tem um dataset, que é um GDG. A gente vai ter 4 arquivos. Né? Esses 3 arquivos marcados como azul, eles são metadados. Então, são simplesmente arquivos de cabeçalho, pensem neles como cabeçalho, ou informações sobre os dados, e um outro objeto que é efetivamente onde tem os dados. Né? Por que existe essa separação? Quando essa tecnologia foi desenvolvida, uma das coisas que são bastante usadas são processamentos de BI, processamentos de data mining. Você conseguiria fazer esses processamentos sem precisar ler o dado em si. Então, apenas utilizando os cabeçalhos, a gente já consegue fazer algumas operações, dependendo da aplicação. Então, esses dados eles são separados, eles são armazenados independentes. Uma outra coisa importante é o quê? Um processo de recycle. O que é o processo de recycle? Uma fita, pela característica do armazenamento de fita, você não consegue deletar o dado. Você simplesmente marca aquele dado como inválido e é necessário que você execute um processo que a gente chama de housekeeping, no HSM, que ele vai executar bem nos bastidores o recycle. O que é isso? Imagina que eu tenho 10 fitas com 10 datasets cada um. Né? Essas 10 fitas, quando você começa a deletar os dados, o HSM vai marcar esses dados como inválidos e, eventualmente, quando eu tenho poucas fitas disponíveis, a gente vai precisar fazer um processo de limpeza de fitas, né? Que é transformar a fita de novo em scratch, ou seja, uma fita que pode ser gravada novamente. Para que isso seja feito, você precisa ler os dados válidos, escrever em algum outro lugar, em alguma outra fita, e a partir do momento que todos os dados daquela fita são invalidados, a gente marca aquela fita como scratch de novo e formata essa fita. Para tecnologia cloud, ou sistema de armazenamento em forma de objeto, isso não é necessário. Então, simplesmente, quando chegou a data de expirar aquele arquivo, o HSM vai dizer para o sistema de cloud que aquele dado não é mais necessário e ele vai simplesmente ser apagado, tá? pelo Cloud Object Storage. Então, com isso a gente salva o processamento de recycle. Do ponto de vista de implementação, a gente tem 2 parâmetros básicos, né, que a gente utiliza para determinar quais os dados são elegíveis para ir para a nuvem. Ou a data de quanto tempo esse arquivo foi escrito. Então, depois de X dias, esse dado vai ser migrado para a nuvem, né? Ou pelo tamanho. Também é possível criar uma management class que defina que pelo tamanho, ou seja, qualquer arquivo que seja maior do que X trilhas ou megabytes, ou enfim, qual parâmetro você quiser utilizar, esse dado vai ser também migrado para a nuvem. Então, é um caso bastante usado para esse tipo de solução, dump, por exemplo, de backup. Então, dump full, você pode ter integração com o DFDSS para fazer já dump direto para nuvem. Tá. Bom, agora vamos mover para o próximo tópico, que é a questão de cyber-resiliência. O que é isso? Nos últimos anos se falou muito de corrupção lógica de dados, e isso se deve principalmente a 2 fatores, né?
O primeiro deles pode ser um ataque hacker. Então a gente viu aí várias empresas sofrendo ataques como conhecido ransomware, que é basicamente algum hacker entra no seu sistema, criptografa esse dado e pede um valor de resgate para liberar esse dado, e muitas vezes as empresas pagam e o hacker não libera esse dado. Então, várias empresas foram atacadas recentemente com isso. Um mito que existe é que o mainframe não é hackeável, isso é uma mentira. Ele pode ser hackeado tanto do ponto de vista externo, mas principalmente interno. Então, existe uma vulnerabilidade interna de funcionários se rebelarem e decidirem manipular o dado de forma a violar o dado, vamos dizer assim. Então, isso pode acontecer, ou mesmo por erro, né? Então, alguém deletou um dado por erro, e esse dado vai ser apagado. Então, dependendo do privilégio, obviamente, que os sistemas de segurança caminham para prevenir que isso aconteça. Então, cada vez mais, os hackers se atualizam, vamos dizer assim, e criam novos métodos de ataque, e os sistemas de segurança tentam acompanhar numa velocidade maior do que a dos hackers, para que não exista vulnerabilidade, né? Mas, eventualmente, pode acontecer. Então, um outro mito que existe já tem uma réplica desse dado, né? Eu tenho um PPRC, já faço uma réplica desse dado. A grande diferença é que, quando você tem o PPRC, dependendo do que você faz com o dado, por exemplo, deletei um arquivo, sincronamente ou assincronamente, esse dado vai ser apagado na sua réplica. Então, como uma réplica ela é feita a nível de bloco, a gente não sabe a operação que você executou, tudo que é feito no primário a gente vai fazer no secundário. Então, sincronamente ou assincronamente, sua réplica vai ser danificada também. Então, por isso que existiu a demanda de se criar um mecanismo de prevenção de corrupção lógica, seja ela por um ataque interno ou externo, ou um erro, prevenção de erro, né? Depois tem algumas bases que eu vou falar rapidamente depois, que é a questão de endpoint security e 100% encryption, mas antes disso, eu vou mergulhar um pouquinho mais no Safeguard Copy, que é o poll que a gente fez no início. Como funciona, né, o Safeguard Copy? Ele é basicamente, imagine que você tem um sistema, imagine que essas caixas azuis aqui são o seu mainframe, né? Então, o seu mainframe de produção, seu mainframe de contingência. A gente tem um DS8000 chamado de Production Volume, um outro DS8000 que pode ser o mesmo ou outro fisicamente, chamado de Recovery Volume, e a gente tem uma área aqui delineada com um tracejado vermelho, que é a área que a gente chama de Safeguarded Backup Capacity. O que é isso? É uma área que fica dentro do mesmo DS8000 de produção, só que ela não é acessível ao servidor, ou seja, ao Z. O ZOS, ou o ZVM, ou qualquer sistema operacional que tenha em cima do Z, ele não consegue enxergar esse dado. Ou seja, mesmo que o hacker ou a pessoa que queira danificar o dado faça alguma coisa com o dado de produção, isso não atinge o sistema que está nessa área de Safeguarded Backup Capacity. Tá? Essa área não é endereçável. Ela não é visível do ponto de vista de servidor. Tá? Quais dados são armazenados nessa área? Né? Muita gente conhece o conceito de flash copy, então a gente usa há muitos anos o conceito de tirar uma foto de uma área, né, de dados e armazenar em algum outro sistema target. O Safeguard Copy usa flash copy nos bastidores como essa função, mas ao invés de ter uma foto, a gente costuma dizer que você vai ter um vídeo, ou seja, é um conjunto de várias fotos ao longo do tempo. Então, é definido ciclos onde várias fotos vão ser tiradas e você consegue ir voltando no tempo até que você ache o momento em que o dado foi corrompido. Então, a gente consegue armazenar hoje até 500 ciclos
que são pontos de consistência nessa área. Obviamente, você depende da capacidade, né? Mas você consegue ir voltando no tempo, ou seja, detectei uma corrupção lógica de dados, eu volto 1 hora atrás, ou eu volto 2 horas atrás, ou eu volto 3 horas atrás. Ao invés de você voltar o dado para o sistema de produção, você copia esse dado de volta para uma área de recover, analisa esse dado e fala assim, beleza, agora o dado está bom. Aí você ou sobe o sistema de recover, ou volta o dado através de um flash copy ou copy services para o sistema de produção e consegue acessar o dado de novo. Tá? Eu acho que é isso. E um outro ponto que eu comentei é a questão de segurança, né? A questão de segurança, além dessa questão da proteção de corrupção lógica, a IBM lançou uma integração extremamente grande entre todas as tecnologias. Teve uma coisa que eu não comentei, que está nesse dado, nesse slide aqui, que é o terceiro bullet, que ele chama de Fiber Channel Endpoint Security. O que é isso? É a possibilidade que eu comentei lá no início, de você conseguir encriptar os dados que são transferidos entre o storage e o Z. Então, esse dado ele é encriptado direto na porta, tudo que for transferido entre um componente e outro vai ser encriptado. Tá? Então, os dois sistemas se conhecem, eles têm uma identidade única, todos esses dados são encriptados e, além disso, eles trocam informações sobre quem são eles. Ou seja, tem um Z, tem um DS8000. Se eu tiro esse DS8000 e coloco um outro no lugar, o Z não conhece esse outro DS8000 e ele não vai se comunicar, a não ser que ele seja autorizado explicitamente para poder se comunicar com esse DS8000. E o mesmo vale do ponto de vista de DS8000. Ele só vai poder se comunicar com a entidade que for explicitamente autorizada. Tá? Então, isso está disponível agora a partir do Z15 e do DS8900. É uma função nova que foi lançada exatamente pelo fato da integração entre os dois laboratórios. E, para concluir, tudo isso vai formar o ecossistema de proteção end-to-end. Então, a gente tem tanto segurança do ponto de vista de Z, como o Pervasive Encryption, que vocês já devem ter escutado, a encriptação que o DS8000 faz dentro dele, a encriptação que elas falam entre si, mas, além disso, a gente tem, mesmo que um DS8000 caia, a gente tem a opção de ter alta disponibilidade. Além da alta disponibilidade, a gente tem a possibilidade de ter réplicas remotas e comunicação com ambientes de virtualização de fita locais, remotos, nuvens locais, nuvens remotas. Então, a gente pode ter mais de uma nuvem, inclusive, definida no sistema. Tudo isso gerenciado direto pelo Z. Tá? Então, esse é o ecossistema total do ambiente de armazenamento que a gente fala hoje. E eu queria ver, Alcides, eu esqueci de alguma coisa aqui? Quer comentar, adicionar alguma coisa? Não, eu creio que não. Acho que está representado nesses círculos em cor laranja a funcionalidade do HyperSwap, que é alta disponibilidade, né? Se o DS8000 ativo sofre uma pane, o DS8000 standby atua, né, de forma transparente para o aplicativo não para, só acontece uma troca de acesso de um DS8000 para outro. A solução que você comentou, que é intercontinental e pode ser de alguns quilômetros ou de milhares de quilômetros, está colocada aí, é o Global Mirror, né? Exato. Nós conseguimos montar, por exemplo, uma solução com o chamado Air Gap, né, de segurança, com essa funcionalidade do Safeguarded Copy, neste DS8000 que estaria a milhares de quilômetros, ou num DS8000 local. Existem requerimentos específicos para cada modalidade, né? A recuperação de dados, obviamente, fica mais simples e mais rápida se eu criar um air gap virtual agora, né? Dentro de um mesmo DS8000, mas protegido por microcódigo, né? Sem acesso a ninguém, somente ao administrador de segurança e ou o administrador do storage, né?
E o grid de até 8 hidras, né, colocado aí com a réplica entre elas, né, a distribuição de dados entre elas, falando agora de TIP virtual e dados que estariam aí residentes, o Z pode acessar dados de qualquer uma dessas TS7700 que aí estão. Locais ou remotas. Perfeito. E é isso, gente. Isso é o que tínhamos para hoje. Como a gente está de pergunta? Temos 3 perguntas. Eu acho que todo mundo tem acesso, mas talvez eu possa repetir a pergunta. Como funciona o Dash 8000? Se a analogia seria como um grande cache de processamento de I/O? Basicamente, sim. Né? O Dash 8000 é um subsistema de armazenamento de dados. Né? Ele é composto por um front-end, uma área central e um back-end. O front-end tem controladoras de protocolo, o back-end ele tem bancos de dados, de armazenamento de dados, onde lá residem lá discos mecânicos, ou os chamados spinning disks, ou os chamados discos de estado sólido, né? No nosso caso aí os flashcards, que é característica do Dash 8900, o atual, como sendo só uma máquina all flash, né? E orquestrando toda essa operação de front-end com back-end estão aí as controladoras, né, com os processadores, no caso do Dash 8000, processadores Power, para controlar todo o fluxo de dados e todas essas funcionalidades que foram comentadas. Então, sim, ele pode ser encarado como um grande cache de processamento de I/O ou um subsistema de armazenamento e processamento de I/O. Tem uma segunda pergunta que diz respeito à compressão de dados. Se eu estiver comprimindo dados no nível do servidor Z, né, como acontece isso? Eu quero entender aqui que a pergunta tem a ver com Transparent Cloud Tiering, né? E os dados já comprimidos em Z, eles são identificados pelo DFSMS, e no momento, se houver a necessidade, se por política, esses dados tiverem que ser enviados para uma cloud, por exemplo, o próprio Z, o DFSMS, e quem vai orquestrar o envio de dados para a cloud é um componente do DFSMS, que é o HSM, né, um subcomponente dele. Ele tem essa informação, e essa informação é passada de tal sorte que esses dados não sofrem uma segunda compressão, né, eles não são comprimidos novamente, até porque comprimir dados que já são comprimidos, usualmente a gente acaba inflando um pouco mais o composto, né, a obra, o conjunto da obra. Então, é desejável só uma compressão do mesmo dado, né, de ponta a ponta. E tem uma terceira pergunta, que é: há quanto tempo existe a tecnologia Dash 8000? A tecnologia do Dash 8000, na realidade, ela nasce... a família é lançada em 2004, mas esta tecnologia ela vem de um produto antecessor a este, que foi lançado no final de 99, ano 2000, que era o Enterprise Storage Server. O nome popular dele na época era Shark, né? Essa arquitetura é baseada em processadores Power, dual controllers dentro da máquina, com N processadores, né, e sempre um front-end com operações específicas, a área central e o back-end. Cada uma dessas 3 grandes áreas do Dash 8000, ela é responsável por processar algumas atividades inerentes a um sistema de armazenamento de dados. Então, o front-end ele trata de protocolos, o back-end trata da proteção de dados, toda aquela questão de RAID, tipo de RAID, etc., recuperação de dados. E a área central, ela trata de todas essas funcionalidades avançadas que o Varone comentou, e mais o fluxo de dados entre back-end, front-end e controle de cache. Então, se um dado é encontrado no cache, essa área central, ela finda a operação aí. Se o dado não está em cache, essa área central entra em ação novamente
e pede para os processadores de back-end atuarem e traz o dado e entrega para o front-end. Então, ele é um orquestrador, eu diria, do fluxo de dados de ponta a ponta dentro do 1008000. Mas a tecnologia ela nasceu em 1997, 98, foi lançado o primeiro produto em 99, e este 108.000 seria o segundo produto, ou o follow-on, né, do produto original, né, e fez bastante sucesso, né, já vista que até hoje a gente mantém o desenho básico da arquitetura. Claro, se modificou tremendamente software dentro da máquina, funcionalidades e hardware, né, mas o desenho básico da arquitetura se mantém até hoje. Maravilha. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha. Tem mais alguma pergunta que não foi respondida, William? Acho que não, né? Eu acho que apareceu mais uma questão. Isso, apareceu mais uma agora no final. Se o 108.000 é baseado em Linux. Não. Pode responder. O 108.000, ele nasceu assim como o seu antecessor. Ele nasce com um sistema operacional, né, e um composto de aplicativos, um pacote de aplicativos rodando sobre o sistema operacional Unix, que era lá e ainda hoje propriedade da IBM, o AIX. Né? Ele é uma versão Unix que roda na máquina, e como a IBM ela vem atualizando e criando novas funcionalidades sempre em cima da mesma base, ou seja, o 108.000 ele tem muito da base do antecessor dele, e inclusive o 108.900 tem 80, 90% do código dele vem dos seus antecessores na mesma família, ou seja, do 108.000 que foi lançado em 2004, em 2007, em 2009, isso se mantém, e o sistema operacional lá é Linux. A única exceção é o que a gente chama popularmente de Service Processor, que no caso aí nós chamamos de HMC, né, a nomenclatura da IBM. Essa HMC ela tem um Linux instalado, mas esse Linux é puramente para gerenciamento. O 108.000 realmente ele é baseado em AIX. Só complementando, além de ser, ele é baseado em AIX, mas não é um AIX tradicional. Então, ele é um AIX modificado, 100% modificado e customizado para 108.000. Então, ele é um microcódigo independente. Vamos supor que lancem um AIX novo. Não necessariamente esse modelo de AIX é o que a gente roda no 108.000. Então, o controle do código do 108.000 ele é feito direto pelo laboratório que fica em Tucson, né? Então, eles que são os que gerenciam o 108.000 e lançam as correções independente do AIX. Tá? Então, quando tem alguma correção de AIX, não necessariamente a gente tem uma correção equivalente para o 108.000, porque são códigos independentes. Perfeito. Beleza. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então é isso, William. Legal. De volta para você. Foi bem bacana. Obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Alcides. O pessoal gostou. Legal. Agradecemos. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.